Olá, amigos do Quartel-General. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje, continuando a falar sobre a Lei 13.675, que fala sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Ainda continuaremos a falar sobre princípios, diretrizes e objetivos. Acredito muito nessa questão aí no concurso. Principalmente, já falei para vocês, principalmente em relação a princípios e a diretrizes, já que os objetivos eles são apresentados como verbos. Então, fica mais fácil de identificá-los. E aí, temos algumas regrinhas que podemos aplicar para podermos diferenciar o que? Os princípios das diretrizes. Vamos ver alguns bizus aí bizus ferozes sobre essa passagem da lei, ok? Vamos lá. Nós temos aqui a questão número 91, que fala o seguinte, ó: fomentar estudos, pesquisas e publicações sobre a política de enfrentamento às drogas e de redução de danos relacionados aos seus usuários e aos grupos sociais com os quais convivem. Então, temos aqui uma regra bem tranquilinha aqui, que é a seguinte: fica muito fácil de identificarmos o que? Os objetivos, já que eles são apresentados aqui como verbos. Então nós temos aí claramente um objetivo, tranquilo? Temos aqui 92, temos fomentar ações permanentes para o combate ao crime organizado e à corrupção. Nós temos também aqui, de forma bem clara, temos um verbo. Então, temos um objetivo. Lembrem-se do seguinte, pessoal. Que fomentar, verbo, perfeito. Mas não acredito que esse verbo ele se transforme em um substantivo. Por exemplo, fomento. Mas se isso acontecer, temos assim: fomento às políticas públicas de reintegração, ressocialização, alguma coisa do tipo. É a única passagem que fala sobre fomento. E aí, no caso, nós temos diretriz. Fomentar, verbo, objetivo. Fomento, substantivo. E temos lá o fomento às políticas públicas de reintegração. Temos uma diretriz. Então, prestem atenção e façam um esquema no caderno de vocês se existe alguma relação entre um verbo e que ele pode ser transformado em um substantivo, ou verbo e substantivo que esteja lá nas diretrizes. Exemplo, né, hipotético. Temos lá apoiar. Apoiar, a princípio, seria um verbo e, consequentemente, um objetivo. Aí, apoio. Aí temos essa palavra apoio nas diretrizes. Então, observe se existe alguma relação aí entre os objetivos e diretrizes ali, com verbos, substantivos ali parecidos, perfeito? Mas eu encontrei, por exemplo, acredito que deva ter, existam outras, né? Mas encontrei fomentar como objetivo e fomento, uma passagem só, como diretriz, ok? Questão 93. Nós temos resolução pacífica dos conflitos. Já falamos que parece com algo constitucional. Né? Lá na Constituição nós temos solução pacífica dos conflitos, lá no artigo 4º da Constituição Federal. E aqui temos resolução pacífica como um princípio, né? Lá na Constituição também é um princípio que rege as relações internacionais, da qual a República Federativa do Brasil faça parte. Então, fazemos aí uma analogia, vamos dizer assim, ok? Próxima, nós temos relação
harmônica e colaborativa entre os poderes. Relação harmônica e colaborativa entre os poderes. Parece com o que está previsto na Constituição Federal, né? É bem, vamos dizer assim, ó, é parecido com o que temos na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 2º, né? da Constituição Federal de 88. São poderes harmônicos e independentes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, nós temos aqui algo parecido, nós temos um princípio. Integração entre os poderes legislativos, executivo e judiciário, no aprimoramento e na aplicação da legislação penal. Nós temos, preste atenção a esse detalhezinho que eu vou falar aqui para vocês. Olha só, nós temos aí palavras terminadas com são. Palavras terminadas com são, cedilha A, ó. Então, em regra, essas palavras, esses substantivos, eles serão o quê, ó? Diretrizes, farão parte das diretrizes. Mas temos 3 exceções, né? Retirando aquelas que parecem com o texto da Constituição Federal, como resolução pacífica dos conflitos. Não estou falando sobre elas, tá? Porque parece muito com o que está na Constituição, então a gente já elimina. Então nós temos, em regra, palavras terminadas em são, substantivos terminados em são, nós temos diretrizes. Show! Mas temos algumas exceções. Vou escrever para vocês. Vamos para o nosso quadro. Nós temos terminados em são, nós temos aí que são diretrizes. Ok. Mas temos algumas exceções. Quais são as exceções? Exceções nós temos aqui substantivo proteção, substantivo promoção, e o substantivo otimização. Otimização parece com eficiência, eficiência é princípio. Então nós temos todos eles aqui, ó, como sendo princípios. Como sendo princípios. Próximo, 9.6. Fomentar o aperfeiçoamento dos regimes de cumprimento de pena restritiva de liberdade em relação à gravidade dos crimes cometidos. Nós temos fomentar como sendo um verbo, então nós temos um objetivo. Respeito ao ordenamento jurídico e aos direitos e garantias individuais e coletivos. Nós temos aí algo parecido com algo constitucional, né? Algo respeito ao ordenamento jurídico, princípio da legalidade, alguma coisa assim, né? Então nós temos aí, ó, princípio. Estimular a concessão de medidas protetivas em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade. Estimular, verbo, se é verbo, objetivo. Colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública na elaboração de estratégias e metas para alcançar os objetivos desta política nacional de segurança pública e defesa social. Temos uma palavra terminada, um substantivo terminado em são. Ele não está dentro daquelas exceções,
temos um substantivo terminado em -são e que não está dentro das exceções. Quais são as exceções? Proteção, promoção e otimização, que são princípios. Então, se não está dentro dessas exceções, nós temos aí o que? Uma diretriz. Vamos para o quadro. Nós temos colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Nós temos essa colaboração como sendo uma diretriz. Agora ficou fácil, hein? Racionalizar e humanizar o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento. Verbos objetivos. Otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros das instituições. Palavra terminada em -são. Palavra terminada em -são é uma palavras terminadas em -são, a princípio, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Palavras terminadas em -são são, a princípio, diretrizes. Mas falei para você que temos 3 exceções. Dentro das exceções, nós temos aqui a otimização. A gente tem a otimização como algo parecido à eficiência. Se aparecer eficiência, se aparecer otimização, nós temos aí, na verdade, um princípio. Formação e capacitação continuada e qualificada dos profissionais de segurança pública. Em consonância com a matriz curricular nacional, nós temos aí uma diretriz. Distribuição do efetivo de acordo com critérios técnicos. Distribuição. Nós temos uma diretriz. Incentivar e ampliar as ações de prevenção, de controle, de fiscalização para repressão aos crimes transfronteiriços. Então preste atenção ao restante do texto também, né? Nós temos aí a necessidade de repressão, de prevenção aos crimes transfronteiriços. Nós temos o Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias 2020 e 2023, trazendo grandes preocupações, trazendo que a repressão, a princípio, ela é uma protagonista das políticas. Não deveria ser a prevenção. Mas temos, na atualidade, a repressão. E temos a necessidade de repressão de vários crimes que acontecem entre as fronteiras, ou crimes transfronteiriços, principalmente o crime de tráfico de drogas, porque sabemos que as cifras, sabemos que o faturamento de organizações criminosas é muito alto. Inclusive, há uma das organizações criminosas que tem um faturamento que está entre o faturamento das 10 maiores empresas do Brasil. Então, há uma necessidade de incentivar, de estimular essas ações aí para efetividade de quê? Da segurança pública, perfeito? Da proteção social exercida pelos órgãos públicos, perfeito? Então nós temos aí na nossa questão, vamos lá, nós temos na nossa questão 104, o que um verbo temos um objetivo. Fortalecer ações de prevenção e repressão
aos crimes cibernéticos. Aos crimes cibernéticos. Ok. Fortalecer os mecanismos de investigação de crimes hediondos, e de homicídios. De crimes hediondos e de homicídios. E por último, nós temos aqui fortalecer as ações de fiscalização de armas de fogo e munição, com vistas à redução da violência armada. Nós temos, então, fortalecer aparecendo em 3 sentenças. Nós temos aí o que? Objetivos. ênfase nas ações de policiamento, ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas. Temos aqui preste muita atenção a ela, temos aqui uma diretriz. Estabelecer mecanismos de monitoramento e de avaliação das ações implementadas. Nós temos, assim, o que? Um verbo, um objetivo. Um verbo, um objetivo. Proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública. Acaba em são, temos uma diretriz, só que não. Nós temos aí uma das exceções: proteção, promoção, otimização, sendo princípios. Unidade de registro de ocorrência policial e uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos. Nós temos aí um princípio, um objetivo, uma diretriz, um objetivo. Nós temos aí uma diretriz. Celebração de termo de parceria e protocolo com agências de vigilância privada, respeitada a lei de licitações. Nós temos celebração, terminada em são, uma diretriz. Já falaremos, volta para mim, já falaremos sobre uma diretriz, um princípio bem parecidos. Falei para vocês que temos acabando em são, substantivos acabando em são, nós temos aí, terminados em são, nós temos diretrizes. Ok. E temos exceções: promoção, proteção e otimização. Né? Proteção, promoção e otimização como sendo princípios. Perfeito. Nós temos aí participação. Já nós falaremos sobre isso. Participação e controle social ou participação social. São bem parecidos e um é diretriz e o outro é princípio. Já nós veremos. Se não virmos a questão, eu falarei já para vocês, ok? Porque pode ser que esteja em outro bloco. Perfeito? Então, vamos lá. Nós temos priorizar como verbo, políticas de redução da letalidade violenta. Nós temos aí um objetivo. Incentivar, verbo, medidas para a modernização de equipamentos, da investigação e da perícia, para a padronização de tecnologias dos órgãos e das instituições de segurança pública. Objetivo. Atuação com base
em pesquisas, estudos e diagnósticos em áreas de interesse de segurança pública. Olha só, é interessante nós falarmos sobre essa diretriz. É interessante que, óbvio, que a atuação dos órgãos de segurança pública deve ser pautada em pesquisas, em estatísticas. Para quê? Para que o combate ao crime ou ações de prevenção, de repressão e investigação sejam mais efetivas. Os órgãos policiais, sabendo onde alguns crimes são cometidos, quais crimes são cometidos, o modus operandi daqueles criminosos ou das organizações, associações criminosas, se as autoridades policiais, se os órgãos policiais conhecerem, fica muito mais fácil para atuar, sendo mais efetivo e combatendo o bom combate. Ok? Então temos aí a atuação com base em pesquisas, nós temos aí uma diretriz. Show de bola? Vamos lá! 114, nós temos promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública. Nós temos aí promoção dentro daquelas exceções. Nós temos aí um princípio. Só voltando aqui, deixando em amarelo para ficar diferente, e em vermelho as exceções. Estimular a criação de mecanismos de proteção dos agentes públicos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública e de seus familiares. Nós temos o quê? Nós temos um objetivo. Promover uma relação colaborativa entre órgãos de segurança pública e os integrantes do sistema judiciário para a construção de estratégias e o desenvolvimento das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas. Temos, conforme falado anteriormente, temos aqui um verbo, sendo verbo, nós temos aí um objetivo. Lembra que eu falei que o verbo fomentar é um objetivo. Só que ele pode ser transformado em um substantivo para confundir o aluno. Pode, mas não acredito nessa possibilidade aí. Algo bem remoto. A única hipótese de fomento que temos lá, se não me falha a memória, verifiquem aí para identificar se eu estou certo ou errado, é o fomento de políticas públicas voltadas à reinserção social. Então, quando aparecer esse fomento aqui, nós estaremos diante de quê? De uma diretriz. Então, só existe uma passagem de fomento aqui, ó. Ou melhor, para não confundirmos, nós temos que prestar atenção, ó. Se falar de fomento a políticas públicas de reinserção, nós temos aqui, sim, uma diretriz. Se transformar o verbo fomentar em fomento e não for nada relacionado a isso aqui, reinserção social, nós estaremos diante de um objetivo. Não acredito nessa questão, já falei para vocês, mas é bom ficarmos espertos. Simplicidade, informalidade, economia procedimental, celeridade, parece com algo que está na Constituição. Temos aí princípios. Modernização do sistema e da legislação de acordo com a evolução social. Nós temos o quê? Terminado em são. Está dentro das exceções? Não. Então, diretriz. Por último, estimular e incentivar a elaboração, a execução e o monitoramento das ações nas áreas de valorização profissional, de saúde, de qualidade de vida e de segurança dos servidores que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública. Nós temos aí
um objetivo, verbo, um objetivo. Perfeito? Tranquilo? Então, ficamos aí com diversas questões, aproximadamente 30 questões da nossa Lei 13.675, falando sobre princípios, diretrizes e objetivos. Uma aula muito mais tranquila, bem tranquilinha, para a gente ir treinando, pegando alguns bizus, algumas dicas importantes para, no dia da prova, nós não errarmos, acertarmos todas as questões. Então, fica esperto aí quanto a esses primeiros artigos aí da nossa Lei 13.675. Se não falar a memória, artigo 4º, artigo 5º e artigo 6º. Perfeito? Ficamos aqui com a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Mandem o feedback aí nos nossos comentários aí e compartilhem a nossa apostila com outros amigos que quiserem adquiri-la também. Acho que ela foi feita está com alta qualidade aí para que vocês possam chegar no dia da prova e poderem acertar todas as questões. Então compartilhe, né? Vocês sabem que o produto dela vai ser convertido em quê? Vai ser convertido em ajuda às pessoas que necessitam, moradores de rua. Perfeito? Se você está dentro dessa causa aqui também com a gente do Quartel-General, tamo junto, manda o nosso comentário aí e ajude-nos a ajudar mais e mais pessoas. Ok? Se não puder, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Mas se puder, ajude-nos que você estará compartilhando de uma boa causa. Perfeito aí? Então, até a próxima aula e estamos juntos.